Hoje nós vamos falar de Natal. Anos atrás, uma criança me perguntou e disse: pastor, por que eu estou sempre triste no Natal? E eu virei para ela e disse: como é que você se sentiria se no dia dos seus anos, do seu aniversário, de comemorar o seu aniversário, sua família, seus parentes, seus familiares, seus melhores amigos se reunisse e fizesse uma festa grandiosa, mas não comemorasse para você, comemorasse para um vizinho, comemorasse para alguém desconhecido? Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria que, se você fosse um menino, você torcesse para um time de futebol, e no dia dos seus anos, seu pai, seus irmãos, sua família fizesse uma festa, mas decorasse essa festa com as cores do seu time adversário, e quando você fosse para essa festa, cantasse o hino desse time adversário, como é que você se sentiria? Essa criança falou assim: eu me sentiria extremamente ofendido. Eu estou, de certa forma, completamente chateado. É assim que Deus se sente. Como é que você acha que Deus se sente sabendo que no dia em que é para comemorar o maior ato da história, o dia em que é para se comemorar a vinda de Deus na terra, o dia em que é para se comemorar o ato de Deus se despojar da tua glória, vir e nascer numa terra, andar como homem, e de vez nós comemorarmos e falarmos de Jesus, falamos de um homem vestido de roupa de pijama, com a barba, falamos de comércio, mas nem sequer citamos o nome de Jesus. Como é que você acha que Deus se sente no Natal? Sabe por que todo cristão fica triste no Natal? Porque ele sente o coração de Deus. Deus fica triste no Natal. A festa é para Ele, mas é São Nicolau que é glorificado, é enaltecido. Muitas vezes nós incentivamos os nossos filhos a sentar no colo do Pai Natal, falamos do Papai Noel, falamos da rena, falamos da árvore, nos reunimos, nos festejamos, mas não falamos de Jesus. Não falamos que Ele veio. Nós, os cristãos, não falamos. Ah, pastor, mas São Nicolau foi um homem muito bom. São Nicolau foi uma pessoa maravilhosa. Ele ajudava os pobres. Ele entregava, por exemplo, olha quanta bondade. E Deus? O que Deus fez não é bom? Despojar da sua glória, te salvar do pecado, nos salvar da morte eterna. Isso não é. São Nicolau fez mais do que ele. Não é de se ficar triste? E meditando nessa palavra de Isaías 64, eu comecei a entender Deus, por que Ele estava fazendo essa oração. Por que devemos pedir a Deus para Ele descer de novo, voltar a fazer de novo? Porque vivemos numa geração pecaminosa. Os profetas não se empolgavam com as multidões. Israel estava vivendo um tempo de riqueza, com cultos que eram deslumbrantes, com um templo magnífico, coberto de ouro, mas a fé e a santidade do povo daquela época estava numa bancarrota. Eles nunca deram ouvido aos profetas. É incrível. Jeremias pregou 40 anos, ninguém se converteu. E eu comecei a perceber, irmãos, que todos aqueles que andam na presença de Deus e pregam o evangelho verdadeiro, sentem exatamente o que Isaías, o que Jeremias, o que Ezequiel pregava. Você já imaginou Deus virar para você, como Isaías no capítulo 6, falando assim: olha,
Você vê um serafim pegando com a tenaz, pegando uma brasa viva do trono de Deus, tocando na sua língua, purificando os seus pecados. Fala assim: agora vai e prega. Mas ele vira e fala para esse profeta assim: ó, só tem um problema, o quê? Eles não vão te ouvir, mas eu quero que você pregue. Mas você se sentiria como um profeta desse? Ou como Jeremias, assim, ó, eu te fiz, Jeremias, como uma parede de bronze, tua cara é como um ferro contra eles, eles não podem te resistir, só tem um problema, não vão te ouvir. Ou como Ezequiel: olha, Ezequiel, é o seguinte, eu te levanto com atalaia, prega contra o pecado, diga para o ímpio que se ele morrer no pecado, ele vai morrer no pecado, vai para o inferno, mas se você não falar, eu vou cobrar de você a alma dele. Prega lá, você é o atalaia, prega mesmo, mas eu não te envio para um povo estranho, não vou te enviar para um povo de estranha língua, vou te enviar para o meu povo. Você vai pregar dentro da minha casa, e vou dizer uma coisa: é casa rebelde. Eu fico imaginando, aí você entende porque que Ezequiel era considerado o profeta pessimista. Todas as partes do livro de Ezequiel, Deus estava assim: filho do homem, anima-te, vou falar contigo. Filho do homem, anima-te, olha, fique de pé. Porque ele estava sempre desanimado. Poxa, Deus, o Senhor me manda para qualquer povo, me manda para a China, me manda para os confins da terra, mas não para esse povo não quer te ouvir. Por que é que eles não queriam ouvir Deus? Porque os cultos eram gigantescos. O templo de Salomão, de longe o sol batia, o ouro resplandecia, de longe se via. Era quando tinha os melhores cantores, onde tinha os melhores pregadores, e havia um problema: os pregadores daquela época pregavam tudo, menos o que Deus queria. Israel fazia aliança com o mundo, porque pensava que quanto mais próximo do mundo ele estivesse, mais seguro Israel estaria. Eles acreditavam que com as alianças eles iriam se desviar do mal. Aí fizeram aliança com o Egito, fizeram aliança com a Síria, fizeram aliança com a Babilônia, fizeram aliança com isso, com aquilo, dizendo, mas não fizeram uma aliança com Deus. Espiritualmente aquela nação estava morta. Aí você vai para Apocalipse no capítulo 3, dá medo. Dá medo. Na hora que você pega Apocalipse no capítulo 3, Jesus começa dizendo: você tem nome de que vive. Está falando de uma igreja toda. Você tem nome de que vive, porém está morto. Você não está vivo. Você é um zumbi ambulante. Você anda religiosamente, metodicamente, você presta culto, faz aquilo outro, porém está morto. O profeta olhou para o passado. Ele viu que Deus estava sendo desprezado. Ele começou a olhar, e ele começou a olhar para ele mesmo e para da onde ele vinha. Ele ficou imaginando: peraí, eu vim de Abraão, eu vim de Isaac, eu vim de Jacó. Nos meus sangue corre uma herança de Josué, corre em mim uma herança de gente como Sansão, como Débora, como Davi, como Daniel. E ele começou a ficar preocupado. Na mesma coisa que aconteceu também na época da reforma, como Martim Lutero. Ele começou a ver o que está acontecendo na época dele, na época da igreja, na época de Martim Lutero, numa época onde a igreja estava escravizada pelo misticismo, pela superstição. Eles compravam amuletos, acreditavam que o homem poderia ser salvo pelas obras. Ele acreditava em mandinga. 500 anos de história, 500 anos atrás, esse povo acreditava em tudo, menos em Deus. E aí entra um problema. E a igreja dos dias de hoje é um amontoado de gente mística, é um ajuntamento, é um amontoado de gente supersticiosa. O que mais tem no meio da igreja hoje
é superstição. Se você tocar nisso, você vai ter bênção. Se você não, olha, não toca aqui não, que você vai morrer. Superstição. Olha o que mais. Não estamos buscando a Deus. Estamos fazendo aliança com o mundo para sermos relevantes. Estamos preocupados com o que o mundo e as pessoas vão dizer de nós. Nós estamos mais preocupados no que o mundo vai dizer. Se vem alguma pessoa que não é crente, não é protestante, a gente está mais preocupado com o visitante vir aqui e falar assim, agora eu estou gostando disso aqui, gostei da reunião, o pastor é simpático, é engraçado, o louvor é bem legalzinho, gostei. A gente está mais preocupado com isso do que o que realmente Deus quer. E aí eu fico vendo o que o profeta estava olhando para trás, e o que Martinho Lutero fez, olhar. Então eu quero convidar você a olhar para o tempo em que a igreja era um tempo bom, quando se pregava sobre o pecado, quando os louvores não eram para o homem, era para Deus. Talvez essa malta nova, essa geração nova daqui não vai entender, mas tem gente aqui que sabe muito bem o que eu estou falando. Sabe muito bem, a gente veio de um tempo em que, quando a gente cantava grande é o Senhor, a igreja entendia o que era grande é o Senhor. Eu sou de um tempo ainda que, quando o pastor pregava assim, hoje nós vamos falar sobre pecado, a pessoa assim, não, o pecado eu preciso entender. Hoje nós vamos falar sobre redenção, e as pessoas sabiam que era redenção. Antigamente falava assim, hoje nós vamos falar sobre salvação, e as pessoas davam glória a Deus. O que nós precisamos entender? Hebreus 11, 24 e 25 diz, quando Moisés virou, ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele se recusou, eu não quero ser. Eu prefiro ir para o escárnio, eu prefiro ir para o sofrimento com o povo de Deus, do que ficar aqui passando o tempo no pecado. Eu não aceito. Nessa manhã eu quero realmente que você se recuse a ser parecido com tudo menos com Cristo. Eu quero que você olhe para a sua vida e fale assim, olha, eu preciso de uma mudança. O mundo tem que ver em mim Deus. Aleluia. Isaías era sensível a Deus. Todos os profetas daquela época estavam dizendo paz, paz, quando não havia paz. Todos os profetas dos dias atuais estão pregando bênção, 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 quando muitas vezes não há bênção. Os profetas estavam dizendo paz, paz. Isaías estava confuso, falou assim, tem alguma coisa de errado aqui. Jeremias ia para o templo, ele era filho dos sacerdotes, ele viu o pai pregando, ele viu as outras pessoas pregando, e falou assim, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui. O templo está rico, a casa está cheia, o som é bom, é agradável, mas tem algo de errado. Quem não é sensível a Deus se ilude com essas coisas. Multidões, templos, flama, glamour, festas. E na época da reforma aconteceu a mesma coisa. Na reforma a igreja era rica, dominava o mundo da época, colocava e depunha reis, criava leis, tinha o poder político, reis temiam ser excomungados. E Martinho Lutero olhou para trás e falou assim, peraí, tem alguma coisa de errado. Isso aqui não é Deus, isso aqui não é igreja. E aí, eu creio que também Isaías começou a olhar para trás. Não, tem alguma coisa de errado, isso não está acontecendo. E aí eu escrevi uma frase, ele dizia assim, e nós? O que está ocupando a sua mente como cristão? O que está ocupando a sua mente como servo de Deus? O que está ocupando a sua mente? Você está preocupado com a salvação de pessoas, ou você está preocupado em Deus te enriquecer? Você está preocupado com os perdidos, ou você está preocupado apenas para Deus abrir uma porta para você se dar bem na vida? Você está preocupado com a morte desse mundo, ou você está preocupado com suas ambições pessoais? Você está indo para o Natal pensando no Pai Natal, ou você está indo para o Natal pensando em Cristo?
De que forma está sendo o seu Natal? De que forma está sendo o seu cristianismo? Precisamos dizer: desce, Senhor, mais uma vez, e faz as maravilhas. Com fogo inflama a lenha e ferve a água, e os montes tremem através do Senhor. Essa é a oração que nós deveríamos fazer. Sabe qual é essa oração? A oração de Abacuque. A gente prega isso, a gente papagueia isso, mas Deus começou a me constranger assim: eu não quero que você pregue isso, eu quero que você viva isso. Qual é? Senhor, aviva de novo a tua obra. Deus, eu não quero apenas ir lá pedir para o Senhor me abençoar, não. Deus, aviva a tua obra. Deus, me usa para ser um instrumento de bênção nessa geração. Deus, que o pecador olha para a minha vida e fala assim: rapaz, eu estou vendo um homem de Deus ali, eu estou vendo uma mulher de Deus ali. Pai, aviva a tua obra. Tá bem, se o Senhor não quer avivar na igreja, aviva dentro de mim. Eu não quero morrer espiritualmente, aviva isso. Oh, meu irmão, eu não sei se isso está atingindo você, mas isso atingiu meu coração de uma forma que eu estou aqui pregando como se meu coração fosse uma pedra. Eu estou sentindo um peso dentro de mim, dizendo assim: converta-te. A minha oração tem que ser essa: Deus, faz de novo o seu nome notório, não o meu nome, faça o seu. As pessoas não estão buscando mais a Deus, nem o nome do nosso Deus está sendo notório, mas buscam a Deus, não estão buscando a Deus como um tesouro único. As pessoas estão buscando a Deus como vão buscar uma cartomante, um feiticeiro. O que eu faço para ser feliz no meu casamento? Faz aí uma mandinga e aí eu serei. Agora não, mas ir numa macumbeira é muito feio, então vou lá na igreja dos crentes. E aí eu participo de uma reunião, ou de uma campanha, ou de alguma coisa em que não vai glorificar o nome de Deus, mas sim vai solucionar o meu problema. Eu quero ser feliz. Deus, depois eu penso em Deus. Depois eu me acerto com Deus. As pessoas querem que Deus seja apenas um mero joguete das suas mais baixas paixões, ou das suas próprias realizações. Precisamos voltar a orar e dizer: Deus, desce mais uma vez e faz o seu nome notório. Você sabe que quando Jesus foi crucificado, antes dele ser crucificado na Santa Ceia, possivelmente ele cantou um hino. E possivelmente ou é o Salmo 115, ou é o Salmo 116, ou é o Salmo 117. Na minha opinião pessoal, eu acho que é o Salmo 116, mas eu fui meditar no Salmo 115. E quando eu estava meditando nessa pregação desse domingo, o Salmo 115, verso 1, bateu no meu coração dizendo: não a nós, mas ao teu nome da glória, Senhor. Deus não é por mim não, mas não é por mim, não é pela igreja não, é pelo teu nome. Deus, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque vivem dizendo para nós: aonde está o teu Deus? O meu Deus está no céu. Deus, eles estão buscando estátuas, Deus feitos por mãos de homem. O Deus desse povo não pode ver, o Deus desse povo não pode ouvir, o Deus desse povo tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e pior, se tornam semelhantes a eles todos aqueles que invocam esses deuses. E ele grita dizendo: não a nós, mas ao teu nome. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você levante a sua mão e fale: Deus, não a mim, mas ao teu nome. Deus, não a nós, mas ao teu nome. Deus, não sou eu que tem que ser glorificado, é o teu nome tem que ser glorificado, o teu nome, Jesus. Por que ele pediu para descer? Por que o profeta Isaías vai assim: desce, Senhor? Deus, desce como o Senhor desceu na vida de Abraão, desce como o Senhor desceu na vida de Jacó, desce como o Senhor desceu na vida de Moisés, quando os espias voltaram da terra.
E quando eles estavam falando das coisas boas, 10 começaram a murmurar, 10 começaram a reclamar, 10 começaram a questionar. E aí eles invasão de toda uma nação e todos pegaram em pedra. E quando Josué, Caleb, Arão e Moisés rasgaram as suas vestes, jogaram a terra sobre a cabeça. Sabe o que significa isso? Assim, olha, eu estou dizendo assim, você está dizendo que Deus é maldito, tá bem, então pega essa terra e joga sobre a minha cabeça, mas eu morro segundo a promessa que Deus fez na minha vida. E naquele dia a glória de Deus desceu no meio da congregação. A minha oração nessa manhã é que a glória de Deus desça nessa manhã. Vai lá, Deus, desce como o Senhor desceu na vida de Josué, fez parar o sol num vale e a lua no outro. Desce na vida de Davi. Mas aí eu comecei a entender que possivelmente por causa dessa oração Deus desceu. Mas eu fico imaginando Deus falando, ouvindo a oração de Isaías: ó Senhor, desce, faz fender os céus e desce mais uma vez. Senhor, faz tremer os montes. Faz. Deus falou assim: eu vou ouvir essa oração, eu vou descer. Mas eu não vou descer como na vida de Moisés, eu não vou descer como na vida de Abraão, nem vou descer como na vida de Josué, e muito menos como na vida de Davi. Eu vou fazer algo muito mais extraordinário. Eu vou me despojar da minha glória, eu vou tirar minha coroa, eu vou mandar silenciar o coral dos anjos, eu vou mandar os querubins e os serafins se calarem por uns instantes, vou despojar da minha roupa de glória, vou me humilhar, eu vou fazer algo que nenhum outro Deus desses deuses pequenos de outras religiões podem fazer. Eu vou amar a minha criação, eu vou amar a minha criatura, eu vou amar aquilo que saiu de dentro de mim, eu vou descer e vou amá-los como filhos. Eu vou descer de uma forma tão espetacular que eu vou chegar lá embaixo, eu vou me despojar de tudo que eu tenho e eu vou me tornar semelhante a eles. A vinda de Jesus Cristo dentro de uma manjedoura é o maior ato que pode haver na terra. Nenhuma outra religião tem essa grandeza de dizer que o seu Deus desceu porque Ele te ama. Nenhum outro Deus faz isso, dessas religiões. Buda não morre pelos seus adeptos, Shiva não se sacrifica pelos seus filhos, Hare Krishna, nem os macumbeiros, não, o Ogum não morre por causa daqueles que fazem sacrifício para ele, mas Jesus Cristo sim. Sabe o que significa isso? Significa que o meu Deus e o seu Deus, Ele tem uma aliança particular comigo e com você de sangue. Você pertence a Ele e Ele pertence a você. Ele veio para nós dizendo assim: eu estou com vocês, eu me sacrifico por vocês. Agora, por favor, nesse Natal faz o seguinte: chega em casa, celebre Jesus Cristo. Diga para os seus filhos: não, filho, eu vou te contar uma outra história. Esquece esse homem do pijama vermelho aí, esquece ele. Deixa eu te falar a verdadeira história do Natal. Deixa eu falar para você o que é realmente. Ele desceu. Foi quando ele desceu. Foi quando ele veio até nós. Muda aí. 3 razões pelas quais afastam de nós a glória de Deus. Calma, não fica com essa cara tensa não. Vou falar de bênção também, mas deixa eu falar o problema. Vamos olhar para o problema primeiro. Primeira coisa, primeira razão: o pecado do culto. Capítulo 1 de Isaías, Deus disse: estou cansado. Até quando vou sofrer com essa adoração? Estou enjoado dos seus cultos mundanos e humanistas. Você vem prestar um culto para mim, mas na verdade você está prestando um culto para você mesmo. Você vem na minha casa, no meu templo,
Mas você oferta no meu gasofilácio, mas você está trazendo oferta para você mesmo. Seu culto é humanista. Seu culto é mundano. E tem um verso 21 assim: seus príncipes, ele está falando dos pregadores, são amigos de ladrões, aceita subornos. As pessoas hoje buscam, o que elas buscam? Boa música, dinheiro, realizações pessoais, um bom ambiente, não é? Porque você não vai naquela igreja, as cadeiras não... não tão, as pessoas querem um bom ambiente, um ar-condicionado, lugares perto da sua casa. Essa é fantástica. Rapaz, preciso cumprir meus rituais evangélicos, religiosos. Ah, é? Onde é que você vai? Tem uma igreja aqui perto. Como é que é? Tem uma igreja aqui perto. Ah, é? E o que eles pregam lá? Não pregam coisas boas, não. Aliás, a única qualidade que eles têm é que é perto. Mais nada. Então você pode ir lá e beber veneno à vontade, porque afinal de contas é perto. É mais cômodo. Você tem mais conforto. Você não precisa se sacrificar. É perto demais para você. Estava falando ontem sobre os puritanos do século passado. Os caras, para prestar um culto a Deus, eles tinham que ir de cavalo, nas suas carruagens a correr, porque os índios iam tacando flechas para eles. Tem alguém ameaçando sua vida quando você vem para o culto? Quando você sai da sua casa, tem alguém com a arma dizendo: vou te matar, para você ir para o culto? Tem alguém fazendo isso com você? Não. E a gente fica pensando assim: não, aqui é perto. É perto, posso beber veneno. Beba veneno à vontade. Não, eu poderia andar mais um pouquinho mais para beber uma água pura. Eu poderia, não, mas eu vou beber veneno aqui mesmo, não tem problema não, é perto da minha casa. Não quer nem saber se aquilo é bom ou ruim, está bebendo. A juventude de hoje pensa o quê? Eu vou para a igreja. Não, vamos ver se a juventude é animada. Vamos ver se eles fazem mais diversão. Vamos ver se tem mais passeios. E aí eu vou para aquela igreja. Eu vou para aquela igreja porque é legal, é divertido. Eu vou para aquela igreja porque é cômodo para mim. Afinal de contas, em todos os lugares fala de Jesus. É mais perto, é mais cômodo, é mais divertido. Mas não pergunta se é saudável. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores que estão aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vejo o sofrimento na vida deles. Sabe por quê? Que ninguém aqui tem o direito de olhar para um pastor desse ministério e falar assim: não sofre. Nós sofremos na pele. Nós sofremos na pele a cruz de Cristo. Nós sofremos o sofrimento. Nós criamos nossos filhos com o suor dos nossos rostos. Nós sofremos. Ninguém aqui pode olhar para um membro, para um obreiro aqui e falar assim: ele está lá porque ele vai receber alguma coisa. Não, toda a gente aqui é voluntário. Vem aqui de manhã porque é voluntário. Muitos dos irmãos aqui moram longe. Eu louvo a Deus porque você vem de longe. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Isso quer dizer que você não quer beber qualquer água. Você quer beber algo que te satisfaz, algo que te traz vitória, algo que te traz para perto de Deus. Então o problema estava ali no culto. Hoje em dia as pessoas não querem se reunir pela grandeza de Deus ou pela santidade de Deus. Eu espero que você esteja aqui porque senão eu quero Deus. Nós estamos reunidos aqui não para que Deus te dê vitória. Eu estou aqui reunido porque eu quero que Deus seja a vitória na sua vida. 2. O pecado é contra Deus. O Salmo 51 verso 4 diz: Senhor, pequei contra ti. Mas nós não queremos pensar dessa forma. Eu quero dizer e pregar: não, Davi pecou contra Betseba, pecou contra a nação, pecou contra a si mesmo. Porque daí muitas vezes a gente faz isso: pequei contra mim mesmo, né? Só pequei contra mim. Não, pecado é contra Deus. Você não peca contra você.
todo pecado é contra Deus. Você não entendeu. Sabe aquela mentirinha que você conta? Você não está pecando contra uma pessoa, você está pecando contra Deus. Sabe quando você vai e provoca uma contendinha? Ou você tem uma explosão de raiva? Sabe quando você é impaciente? Você não está pecando contra você está pecando contra Deus. É contra Deus que você está pecando. E aí o salmista diz assim: eu pequei contra Deus. Deus, eu estou pecando contra o Senhor. Mas hoje é ensinado que nós pecamos contra as pessoas, contra nós mesmos. Nós esquecemos que todo pecado é contra Deus. As pessoas de hoje não veem tão más assim. As pessoas dizem: não sou tão mal assim. Peraí, pastor, eu também não sou uma pessoa tão má assim. A mesma coisa na época de Jeremias, na época de Isaías, na época de Ezequiel. A mesma coisa na Igreja da Reforma. Quando eles começaram a pegar contra o pecado, eles olhavam para ele e falavam assim: mas espera aí, eu não sou tão mal assim. Olha para a pessoa que está ao seu lado assim: você é pecadora. Não, olha para ela. Não, tá vendo? A gente até fala num tom de brincadeira, mas não é brincadeira não. Você peca. Olha aqui para mim, eu vou falar de novo para que isso entre dentro do seu coração. Você peca contra Deus. Não é contra você, é contra Deus. E aí eu vou dar uma outra palavra triste. Isaías 59, verso 2 diz: a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa nos abençoar, mas os nossos pecados fazem de separação entre nós e nosso Deus. Quando eu peco, Deus se separa de mim, porque Ele não entende o pecado. Eu estava vendo uma pregação que eu me indignei, a pessoa assim: não, Deus entende o seu pecado. Deus não entende. Irmãos, Deus não entende pecado. Se Ele entendesse pecado, Ele não destruía Sodoma e Gomorra. Se ele entendesse o pecado, Ele não levaria Judá para o cativeiro da Babilônia e nem deixava que a Assíria destruísse todo Israel. Ele não entende pecado. Por isso tem um Apocalipse na nossa Bíblia. Deus não entende o pecado. Na cabeça de Deus, o que Ele fez é suficiente para nós amarmos e desejá-lo todos os dias e andar de retidão diante dele. Ele não entende pecado. Ele acha assim: não, o que eu fiz foi suficiente, e se ele não aceitar, ele vai para o inferno. Mesmo eu amando ele de toda a paixão, Deus te ama. Você pecando ou não pecando, Deus te ama. O problema é que o amor de Deus não impede de eu ir para o céu ou para o inferno. Ele pode me amar, mas se eu não andar segundo Ele quer, eu vou para o inferno. Eu amo a minha filha, mas deixa ela pisar na bola comigo, se o chinelo não come. Eu amo a minha filha de paixão, mas ai dela, se não me obedecer. Você não faz assim com seus filhos? Que pai aqui que não ama o filho? Que mãe aqui que não ama o filho? Você não ama sua filha? Você ama sua filha? Ah, você ama. Que mãe que não... Eu amo! Não é? E quando ela faz alguma coisa de errado? Se aplica claramente, ensina com a vara o teu filho a correção, que você vai ver que ele nunca vai se desviar do caminho do Senhor. Não é? Fez errado, o pau come. Não é verdade, irmãos? É verdade, continue fazendo isso. Porque essa geração, por causa da gente não ter disciplinado mais os nossos filhos, a gente comete um erro. Sabe qual é o erro? Nós moldamos a nossa vida segundo os nossos filhos. Isso é errado. É errado. A agenda do pai é feita pelo filho. Eu tenho que buscar o Robertinho na escola, tal hora, então não posso ir. Eu tenho que buscar o Robertinho não sei aonde, porque o Robertinho está com asma, e eu está com não sei o que, eu tenho que buscar o Robertinho lá, né? Eu sou de uma geração, e tem gente aqui que vai dar glória a Deus na hora que eu falar isso. Eu sou de uma geração em que mamãe fazia uma comida só, colocava na mesa e falava assim: come. Todo mundo comia. Ninguém falava: não gosto disso,
não gosto disso, tira isso. Ninguém falava isso. Era uma comida só. Não é, irmãos? Eu sou de um tempo em que mamãe e papai ia comprar. Eu não ia escolher minha roupa. Ela comprava e dizia: sua roupa nova está aí, veste. Eu não falava assim: não me dá o dinheiro que eu vou lá comprar, que eu vou escolher. Eu não escolhia. Os nossos filhos, eu vou escolher minha roupa, eu vou escolher o que eu vou vestir, eu vou escolher o que eu vou falar, eu vou escolher, eu bato boca com homem mais velho, com mulher mais, eu falo mesmo, ninguém me peita, isso é errado. Isso é errado. Isso é você querer estar no Natal falando de Pai Natal, falando de tudo aquilo e não falando de Cristo. É errado. Você vê que está tudo errado. Isso é o pecado contra Deus. A pior frase que nós usamos na nossa época é essa: a minha conduta pode não ser boa, mas também eu não sou a pior de todas as pessoas do mundo. Não, tem gente aqui dentro pensando dessa forma. Peraí, pastor, eu também não sou tão ruim assim. O povo pensava dessa mesma forma. Eles pensavam dessa mesma forma. Mas peraí, Isaías, peraí, Jeremias, dá uma olhada para o Egito, dá uma olhada para a Síria. Nós não somos iguais a eles. Poxa, eu estou vindo na igreja, eu estou indo no templo, eu estou ofertando, eu estou participando, eu estou ouvindo você pregar. Eu estou aqui me suportando para aguentar você ficar jogando essas coisas na minha cara. Peraí, eu não sou tão mal assim. É aquela coisa de dizer assim: não, eu não sou tão mal, aí eu me julgo. Tem gente aqui que fala, nossa, eu já fiz isso. Eu confesso o meu pecado, eu já fiz isso. Em qualquer situação a gente fala assim: não, eu não julgo ninguém. Só que quando você diz assim: eu não julgo ninguém, sabe o que você está dizendo? Eu não julgo ninguém, também eu não aceito que ninguém me julgue. Já que eu não vou julgar ninguém, eu não aceito que ninguém me julgue. Está entendendo ou não? Aí o que eu faço? Já que ninguém me julga, eu me julgo. Em todas as situações eu me julgo. E sabe o que eu dou o veredito? Inocente. Inocente. Sou inocente. Eu sou inocente. Afinal de contas, a culpa não é minha, a culpa é daquela pessoa problemática. É aquela pessoa que me... Não, afinal de contas, a culpa não é minha, a culpa é dele. Afinal de contas, a culpa não é minha, a culpa é dela. É Adão falando, né? Não, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é tua, Deus. Não é minha. Eu não tenho culpa de nada. Eu me julgo em todas as situações. Não, a culpa não é minha, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão que não me veio, a culpa eu nunca tenho culpa. Você está se julgando assim? Sabe o que Deus quer que eu e você pensamos? Deus quer que nós nos julgamos e falamos assim: sou culpado. Feche os seus olhos por um minuto e pense em tudo que você já fez na vida e pense nos seus erros. Diz aí, você vai dizer que você é inocente? Você vai dizer para mim que você não é culpado daquilo que você fez? Você é inocente. Quando eu fechei os meus olhos, assim, Deus, a primeira palavra que você não é assim: culpado, 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 culpado. Eu abri o olho rapidinho, assim: Deus tem misericórdia. Eu quero a misericórdia. Porque eu sou culpado. Muitos de nós dizem: Deus, meus amigos não têm visto em mim a sua glória. É isso que nós temos que falar. Olha aqui para mim, sabe por que eu comecei a ler Isaías 64? Porque eu quero recitar isso aqui com você, ó. Deus, os meus amigos não estão vendo em mim a sua glória, não estão tendo de mim um testemunho da sua santidade na minha vida, não estão vendo a tua luz brilhando, refletindo sobre mim. Deus, tem algo de errado. Eu vim para cá pregar para você nessa manhã dizendo assim: Deus, tem algo de errado comigo. Não é com vocês, é comigo. Assim, Deus, não, se eles não estão vendo a tua glória na minha vida, não, tem algo de errado comigo. Não, Deus, peraí, os meus amigos não estão testemunhando, não, ele é um homem de Deus, é uma pessoa de Deus, não, peraí, tem alguma coisa de errado, não é com eles, é comigo. Porque o cristão aqui sou eu, o servo de Deus aqui sou eu, então eu que não tem alguma coisa de errado.
Eu não quero ficar assim, Deus. Eu quero que o mundo veja em mim a tua glória. Eu quero que as pessoas vejam assim, não, ele tem Deus. Eu quero que refleta a tua luz. Eu quero que eu diminua para que o Senhor cresça. Deus, eu preciso que as pessoas vejam. Eu não quero que as pessoas falem, olha, ele prega bem. Não, ele é muito bom na dinâmica. Olha, é muito bom estar com ele. Não, eu quero que ele fale, Deus é na vida dele. Deus é na casa dela, Deus está com ele, Deus está com ela, as pessoas têm que olhar para você, meu irmão, e dizer assim, Deus está com você. Eu coloquei isso como um tópico. Tiago 1,17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Você sabe cantar e não canta? Está pecando. Pode ofertar, mas não oferta? Peca. Pode ajudar e não ajuda? Peca. Sabe pregar, mas não quer pregar? Peca. Sabe fazer isso, mas não faz? Peca. Está vendo o tempo caindo aos pedaços e não pode ajudar? Peca. Se é pintor e não quer pintar? Peca. É pedreiro, mas não quer ajudar? Peca. Isso é pecado. Sabe fazer, mas não faz? Está pecando. Só de não fazer o que eu aprendi, já pequei contra Deus. Só de conhecer a verdade e não vivê-la, já pecamos. Ainda mais pecar contra a verdade. Só de não fazer nada sobre o que eu ouvi na semana passada, eu já pequei contra Deus. Agora me diz uma coisa, mas quem é que vem para a igreja com esse pensamento? Quem daqui de nós, a começar da minha vida, quem daqui de nós vem para a igreja? Não, pequei contra Deus. Deus, eu pequei. Nossa, como eu pequei. Caramba, poxa, eu vi o pregador pregando isso, pregaram sobre eu ter paciência, e eu fui impaciente. Quem daqui, a gente pregou sobre paciência semana passada. Quem daqui teve uma explosão de impaciência nessa semana? Não é? Pregamos sobre paciência. E sabe o que saiu da nossa vida? A gente disse o seguinte, a culpa é dele. A culpa é dela. Mas não, irmãos, se eu fiquei impaciente, significa que eu é que pequei, foi eu que errei, não foi ela. Eu não tenho que olhar pelo parâmetro da minha vida pela outra pessoa, não. Eu não posso exigir que ela me traga santidade, eu é que tenho que buscar. Eu não posso exigir que uma pessoa seja transformada para depois me transformar, não. Deus primeiro precisa me transformar para depois transformar o outro. Então o pecado não é dele, o pecado é meu. Vamos assumir o pecado nessa manhã ou não? Quem é que vai se alinhar comigo? Eu vou assumir, eu sou culpado, Senhor. Você vê como não dá ânimo nenhum, você não está nem dando glória a Deus. Mas levanta essa mão e fala, Senhor, eu sou culpado, me ajuda. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui orando, Senhor Deus, nesse momento. Eu dou um break, Senhor Deus, nessa pregação para te pedir perdão, Senhor. Para clamar ao Senhor e dizer assim, Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa essa igreja. Perdoa esses irmãos, perdoa esses maridos, essas esposas, esses filhos. Deus, perdoa-nos. Deus, em nome de Jesus, desce mais uma vez nesse culto com o teu perdão e nos perdoa, Senhor. Perdoa-nos. A Bíblia diz que há pecados de omissão, de comissão, disposição, mas há aqueles pecados de coisas duvidosas, em que a gente não sabe se é ou não é. Né? Já passou por isso, pá? Né? Já passou por isso, irmão? Não sei se é pecado. Se eu não sei, eu faço. Não é? Bom, se você está em dúvida, não faça. Porque a dúvida não provém de Deus. A dúvida vem do diabo. Porque quem anda com Deus nunca fica confundido. Se você está confundido, não peque. Está confundido, pare. Está confundido, vai buscar Deus. Nós estamos falando na oração que Davi fez quando ele foi enfrentar os filisteus, os seus velhos fantasmas. Em 2 Samuel capítulo 5, verso 17, os velhos fantasmas voltaram para atingir a Davi. Sabe o que ele fez?
Ele parou e ele voltou para a fortaleza, ele voltou para o esconderijo dele na caverna de Adulão. E quando ele chegou lá, ele consultou o Senhor. Repete comigo: consultar. Olha aqui para mim, consultar é diferente de você orar e de você pedir opinião. Uma coisa é eu chegar para você assim, me dá uma opinião. Você pode me dar a sua opinião, e aí você me dando a sua opinião, eu vou pensar se eu vou aceitá-la ou não. Não é? Oração é uma coisa. Tem gente que pensa que vou orar, mas não aplica o Salmo 5 que diz: Senhor, na oração te busquei e lá fiquei esperando resposta. Mas consultar é diferente. Consultar é você ir lá e falar com alguém que tem certeza que vai resultar o seu problema. É você ter certeza que você está falando com uma pessoa que sabe muito bem como resolver. Você está recebendo uma consultoria. Você está perguntando para ele assim: o que é que eu devo fazer? Você não está pedindo a opinião dele. Você está assim: olha, o que você falar será o caminho que eu vou traçar. E Davi não orou, Senhor, Davi não pediu a opinião de Deus, Davi consultou a Deus. E aí Deus deu a resposta, ele fez, mas depois os velhos fantasmas deles voltaram de novo. Sabe o que ele fez? Ele consultou de novo. Sabe o que eu aprendo com isso? Não quer errar, não quer pecar, não peça a opinião de Deus. Não peça a opinião de Deus, consulte Ele. Fala: Senhor, eu quero a sua diretriz, eu quero que o Senhor me mostre o caminho, e eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou. Eu não vou fazer o que eu acho, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Nós não temos que pensar só nos erros, imperfeições, falhas. Nós temos que admitir os pecados, nós temos que confessá-los e abandoná-los. Terceira coisa, o pecado do nosso testemunho. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, diz Romanos 2:24. O mundo acredita que nós nos reunimos em torno do dinheiro e dos nossos próprios interesses. Tem gente aqui que se converteu aqui, que veio aqui pela igreja, se converteu aqui, mas antes de vir aqui pensava dessa forma: os crentes só se unem por causa do dinheiro. Não é verdade? O mundo pensa isso de nós. Passa que a gente tem que ser rápido. O mundo está longe, tão distante da nossa realidade espiritual. Para a grande parte dos políticos, nós somos apenas massa de manobra. Nos mestrados de sociologia, nós somos uma seita exótica ou esquisita. Os pentecostais são esquisitos, ou exóticos. Para os socialistas, comunistas, progressistas, nós somos cordeirinhos pacificados pela burguesia dominante. Para os capitalistas, nós somos o outro extremo. Nós somos os derrotados dos sistemas que precisam de uma muleta para sobreviver. A muleta da religião. Somos para eles apenas somos pessoas que não têm capacidade de vencer. Então precisam de uma muleta da religião para suportar ou superar suas frustrações. É isso que a sociedade pensa de nós. Como nós devemos diminuir esse espaço? Como é que o mundo vai tirar essa ideia de nós? Está ali, ó, João 13:35. Repete comigo, João 13:35. São palavras de Jesus, nosso Senhor. Sabe o que ele falou? Quando vocês amarem-vos uns aos outros, aí vocês serão os meus discípulos. Pastor, não entendi. Sabe por que o mundo não se converte? Sabe por que as pessoas ficam falando aquelas besteiras de nós? Porque eles sabem que nós não nos amamos. Sabem que nós não estamos amando. Sabe que tem irmão dentro da igreja que odeia a irmã, que odeia outro irmão, que não suporta o outro, que não suporta o outro, que não suporta aquele, que não vai na casa de fulano, que acha que aquele é besta demais, é tolo demais. O mundo sabe que dentro da igreja, a igreja não ama. Olha para toda a gente aqui, não olha para sua família não. Você ama todo mundo aqui? Ah, eu amo o pastor Eduardo. Não vem não, quero ver se eu amar os outros aí, ó.
Você ama o líder da mesa diaconal, você lembra o líder dos jovens, você ama o líder das crianças, você ama aquele jovem que vive dando trabalho na igreja. Oh, coisa maravilhosa, o jovem. Parece que Deus assim, rapaz, eu vou te colocar alguém aí para testar, alguém para espremer o fruto do Espírito dessa igreja. Aí é que eu vou colocar os jovens. Parece que os jovens pegam os nossos frutos e ó, pisa em cima do nosso fruto. Não é? E aí a gente fica ali, e Deus fala, olha que você ama, olha que você é paciente, olha que você tem isso, olha que você é longânimo, olha, você tem domínio próprio. E o jovem está lá pisando. Estou pisando no seu fruto? Hein? Estou pisando no seu fruto ou não? Dá glória a Deus aí, irmão. Se está pisando é porque Deus está te testando. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer mostrar para você que Ele está contigo. Pastor, mas isso é injusto. Diga para mim, isso é injusto. Não, diga mais alto. Isso é injusto. Quantos aqui já sofreram injustamente? Levante a mão. Não, injustamente. Não, pode levantar. Não, estou sofrendo injustamente. Está sofrendo injustamente? Vou te dar uma resposta que vai alegrar o seu coração. Sabe o que? 1 Pedro capítulo 2, verso 18. Marca aí até o verso 20, você vai adorar. É de Deus essa palavra no seu coração agora. Essa palavra é para você. Está sofrendo injustamente? Essa palavra é para você. Vai, abre lá, leia. Eu quero que seus olhos estejam sobre essa palavra. Eu quero que você entenda essa palavra. Está sofrendo injustamente? Tá bem. Vamos lá, vamos ter a resposta agora. Não vamos esperar, não, é agora. 1 Pedro capítulo 2, verso 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente o bom e o humano, mas também o mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos, sofrendo injustamente. Pastor, isso é injusto, eu sei. Pastor, mas isso é injusto, eu sei. Mas se você sofresse porque você é pecador, isso não teria glória nenhuma. Mas se você sofre porque você é justo, se você sofre injustamente, isso agrada a Deus, isso está no plano de Deus, isso é vontade de Deus. Deus quer que você sofra injustamente, Deus quer que você sinta o que Ele sente, Deus quer que você entenda que isso faz parte do plano dEle, para te abençoar. Então, se você está sofrendo injustamente, significa que você está no caminho de Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão, vai. Está sofrendo injustamente, agora levanta de novo, levanta a mão de novo, aqueles que sofreram injustamente, ou que estão sofrendo injustamente. Levanta essa mão. Deus, obrigado porque nós estamos no caminho certo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos sofrendo injustamente, mas o Senhor é conosco. O Senhor está aqui nessa manhã nos abençoando. Deus é na sua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos terminar, né? Isso que irá acontecer quando deixamos o mundo ver em nós o que realmente somos. Hoje gastamos milhões e não convertemos ninguém. Vamos fazer um paralelo com a igreja de Atos dos Apóstolos, com a igreja atual. Hoje nós gastamos milhões, não convertemos ninguém. Fazemos conferências, fazemos shows, fazemos isso, não converte ninguém. A pessoa até fala, não, aceitei Jesus, mas na hora do discipulado você vai ver que ele não converteu, não. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, não gastaram um tostão e ganharam uma geração inteira. Essa geração ganhou o mundo antigo todo, derrubaram o Império Romano. O que o Império Babilônico, o que o Império Assírio, o que o Império Grego não conseguiu, esses homens conseguiram sem armas. Você tem o poder de mudar essa geração, irmãos. Eu vim versículo dizendo, eu tenho o poder de mudar essa geração. Você tem o poder de mudar. Eu vou te explicar como daqui a pouco. Olha só, eles derrubaram o Império Romano. E todo mundo soube que Jesus Cristo de Nazaré tem poder para libertar o homem do pecado. Martim Lutero revolucionou a sua época e ganhou uma geração toda. Temos que nos lembrar de quando nós nos convertemos. Não nos convertemos a uma pessoa, nem a um sistema, nem tampouco a uma religião. Nós nos convertemos
a verdade. Deixa eu explicar uma coisa para você sobre verdade. Muita gente fala assim: toda religião tem um pouco de verdade. Isso é mentira. O que é verdade para você? O que é verdade para você? Verdade é um conjunto de ideias. Se a verdade fosse um conjunto de ideias, os cientistas seriam aqueles que mais defenderiam Deus. É um conjunto de pensamentos. Se a verdade fosse um conjunto de pensamentos, os filósofos gregos seriam os maiores amantes de Deus. A verdade é um conjunto de dogmas religiosos. Se fosse isso, os fariseus não teriam crucificado a Cristo. Então a verdade não é um conjunto de ideia, não é um conjunto de pensamentos, não é um conjunto de dogmas. Sabe o que é a verdade? João 8, João 14. A verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você, quando se converte, você não se converte a um conjunto de ideias, você não se converte a um conjunto de pensamento, você não se convence a uma religião, a dogmas religiosos, você se converte a uma pessoa. Quando nós nos encontramos com a verdade, nós nos encontramos com a pessoa. Quem é a pessoa? Jesus Cristo. Cantou Samanta Labás. Ele é a verdade. Eu me converti a Ele é a verdade. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa vive dentro de você. Aleluia. É bom saber disso, né? Ele vive dentro de ti. Você consegue entender isso? Você consegue entender que você anda e o céu anda com você? Você consegue captar isso de saber que Deus Todo-Poderoso está dentro de você e Ele quer que você muda, porque Ele não aceita o jeito que você está vivendo. Ele não aceita, Ele quer uma mudança, Ele exige uma mudança, e porque Ele quer habitar dentro de ti. O Espírito dEle quer manifestar a glória dEle na sua vida. Você nasceu com um propósito, Ele fez você vir na geração. Dá para você colocar na cabeça que Ele matou quase a geração do Brasil todinha. Assim, quantas pessoas tem no Brasil? 200 milhões de pessoas. É o mesmo tanto de espermatozoides que vão numa luta desesperadora por uma vida, e Deus fez você passar. Deus matou 200 mil pessoas para que você viesse à vida, e você acha: eu não sei por que Deus, que eu estou vivendo, eu não sei o que eu tenho na minha vida. Você ainda duvida que Deus te ama? Deus deixou morrer o mesmo tanto de pessoas que tem no Brasil para que uma pessoa nascesse todos os dias. Irmãos, isso é propósito demais. Você não está sentado aqui para ouvir o pastor Eduardo Ramalho pregar. Você está aqui para ver Deus transformar a sua vida. Então, quando você se levantar dessa cadeira, exija de Deus uma mudança tremenda em você. Aleluia, muda lá. Estou acabando. Quando enxergamos o pecado como um câncer extremamente mortal, entendemos o que é santidade. Nós pensamos que o pecado é particular, mas infelizmente ele também tem metástase. Ele contagia outras pessoas. Nossas atitudes, nossas palavras atingem e contaminam outras pessoas. Nossos pensamentos não são privados, eles influenciam mentes e mudam situações. Você acha que você é uma ilha? Pastor, eu mando na minha vida, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu acho o que eu quero. Não. Tem uma atitude pessimista do lado de uma pessoa, você vai atingir ela. Tem uma atitude de raiva perto de uma pessoa que você ama, você vai atingir ela. Faça uma asneira perto de uma pessoa, você vai influenciar ela. Seus filhos estão caindo porque você não dá testemunho. Se você mudar a sua vida, você vai atingir seus filhos. Tudo é reflexo, tudo é ação de ação e reação. Tudo que você faz tem uma reação. Você contagia. O câncer é assim. Você já imaginou se nós pensássemos aqui, nessa hora, nesse momento? Imaginou se você pensasse nessa hora como o pecado, como o câncer? Ninguém se alegra quando o médico vai e fala assim: rapaz, você tem um câncer e é maligno. Qual é a sua reação quando você ouve isso?
Ei, mãe, seu útero tem um câncer maligno. E ele está em metástase. Você sabe o que é metástase? Ele está crescendo, tocando, espalhando em todos os órgãos do seu corpo. Meu pai morreu de câncer. Eu entendo muito bem o que é isso. Meu pai era um homem de Deus. Meu pai era um homem que estava ali servindo a Deus, mas Deus, não sei por carga dada, não, na verdade eu sei, foi porque os filhos eram rebeldes demais e eu assumi a culpa de novo. Eu dei tanto trabalho ao meu pai que eu fui uma das maiores causas do meu pai se desviar. E aí meu pai entrou na bebedice, começou a usar droga, fez um monte de coisas erradas e está lá, mal. Aí começou a crescer um caroço no pescoço dele, ele não deu por mim, mas nem quer saber, né? A gente também não quer saber. Isso aqui é uma espinha, uma borbulhinha, daqui a pouco sai. Mas ele viu que aquilo não saiu, resolveu ir no médico. Chegou lá, o médico falou assim: olha, seu João Batista, eu tenho uma palavra para te dizer. O senhor tem câncer maligno na garganta. Sabe o que aconteceu com meu pai? Meu pai chegou chorando em casa. Ele passou horas dizendo para Deus: Deus me perdoa, 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 Deus me perdoa. Nós temos que olhar para o pecado dessa mesma forma. Você tem um câncer dentro de você e é maligno. E ele tem uma metástase. Sabe o que é a metástase? O problema é que ele contagia quem está do teu lado. O câncer numa pessoa só mata a pessoa. O problema é que o câncer do pecado mata você e a pessoa que está do lado. Não entendi, pastor. Sabe aquela fofoca que você vai falar na casa da pessoa? Quando você sai da sua casa, vai até a casa daquela pessoa para falar mal de outra pessoa. Você ganhou, você manipulou a mente daquela pessoa, você entrou na mente daquela pessoa. O pecado seu entrou dentro daquela pessoa e você contagiou aquela pessoa. Sabe aquela situação que nós vamos desanimar uma pessoa? Sabe quando você vai na casa de uma pessoa e você desanima ela? Você está desanimado e você desanima a outra pessoa. Por isso nós começamos o ano dizendo assim: irmãos, quer ser vitorioso no ano de 2012? Tape os ouvidos para o pessimista. Vamos fazer um trato nessa manhã? Se é para pecar, não inflama ninguém não, mas peça perdão de todos os pecados que você já fez, porque nós vamos entrar no ano de colheita. Pastor, por que o senhor está dando essa pregação? Porque você vai entrar no ano de colheita. E tudo que eu quero em 2013 é que você colha mesmo, mas colha coisas boas. Pastor, como é que eu faço? Aplique simplesmente um verso. Qual é o verso, pastor? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados nessa manhã de domingo de Natal, e no ano de 2013 eu vou te dar uma colheita de uma terra sarada. Quem crê isso, dá glória a Deus, porque eu profetizei isso na sua vida. Podemos mudar a situação. Estou falando do lado negativo, mas tem um lado bom também, irmãos. Isso aqui não é só. Nossos pensamentos não são privados. Quer dizer então que o meu pensamento pode influenciar você. Oxalá alguém aqui nessa manhã está ouvindo, está entendendo o que eu estou falando. O Espírito Santo está me usando. Vai mudar a sua vida. Então quer dizer que Deus está tocando em você também. Então você vai contagiar outra pessoa. Santidade também é como câncer. Se você pegar e começar a aplicar ela se espalha. Ela se espalha. Deus vai começar a usar você. Deus vai começar a usar você de uma forma. Você vai contagiar sua esposa. Você vai contagiar seus filhos. Você vai contagiar o seu marido. Você vai contagiar a igreja. Você vai entrar pela porta. Você vai contagiar até a vida do seu pastor. Eu vou ver Deus na sua vida que eu vou ficar tão constrangido como assim. Não. Se Deus está na vida daquele irmão, se Deus está na vida daquele diácono, se Deus está na vida daquele jovem, se Deus está na vida daquela irmã, se Deus está na vida daquele obreiro, então eu quero mais de Deus. Muda aí. Vou ler esse verso de Efésios 5:3, 31, assim: mas a prostituição e toda a impureza e a avareza nem ainda se nomeia entre vós, nem como não convém aos santos. Pode mudar. Só que depois você lê em casa. Efésios 5, do 3 ao 11. Ele vai dar uma série de coisas. Não faça isso. Você vai ver que você vai ser feliz. Marca aí Efésios 5, do 3 ao 11.
E também em Efésios 4, acho que 28 e 29, diz assim: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas sim que seja para edificação para aqueles que te ouvem. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Quando você falar uma palavra, que essa palavra edifique. Cada palavra que sai da sua boca agora, eu estou profetizando em nome de Jesus, que não vai mais desanimar ninguém. Quando alguém for falar com você, sabe o que vai acontecer? Ele vai se animar, ele vai ficar crendo, ele vai acreditar mais em Deus, porque você é de Deus. Qual é a conclusão que nós chegamos? Deus quer que nós conquistamos essa geração. Deus quer. Não, você não entendeu. O Espírito Santo me ajuda. Eu falo calma, eu falo nervoso. Vamos falar calma. Meu amado, jovens, homens, irmãos, todos que me ouvem, Deus quer que a sua existência tenha um significado. Meu irmão, você que nem crente é, deixa eu falar para você, você que está vindo aqui, deixa eu falar para você. Deus quer, meu irmão, Deus quer que você contagie. Deus quer que tudo de bom que tem dentro do teu coração contagie. Contagie todas as pessoas. Deus quer que aquilo de bom chegue na sua vida. Deus quer que você contagie essa geração. Deus quer que nós como igreja, minha irmã, Deus quer que você chegue na tua família e a pessoa veja Deus tanto na sua vida, que quando você estiver perto da sua mãe, você há Deus na vida dela. Eu vou mudar porque eu vi Deus. Rapaz, eu estou vendo Deus nesses jovens, eu estou vendo. E Deus quer que eu... Olha só o que Deus falou para mim. Pregue e diga assim: conquiste Lisboa. Conquiste a Pichileira. Conquiste Lisboa toda. Depois que você conquistar Lisboa toda, faz o seguinte: conquiste Portugal todinho para mim. Depois que você conquistar Portugal todinho, faz o seguinte: conquiste a Europa todinha. E tem mais: fale para aqueles que querem voltar para o Brasil, volte, mas conquiste o Brasil todinho. Eu quero o Brasil todinho se dobrando ao meu joelho. Eu quero o Brasil todinho se dobrando e dizendo assim: não, eu quero Jesus Cristo, eu não quero as bênçãos, eu quero o dono da bênção. Conquiste. Conquiste essa geração para Deus. Oh meu Deus, se ninguém está me ouvindo, eu estou fazendo essa oração pessoal. Deus me ajuda a conquistar. Deus quer que nós tragamos Ele de volta. Deus está desesperado assim: cadê a geração que vai me trazer de volta? Cadê a geração que vai orar assim: Jesus, volta, 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 me usa para trazer o Senhor, volta. Cadê essa geração? Cadê essa geração que está orando? Dizendo: Deus, traz de volta a sua glória. Quem é que está orando a oração de Isaías? Senhor, faz fender os céus, faz abalar os montes, pisa no Armagedon, Senhor, de novo. Deus, faça algo tremendo. Deus, vem, Senhor. Ora, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Qual é essa geração que está? Dessa geração não ora mais isso. É a geração, cadê a geração que diz: Senhor, traz de volta a sua glória, faz fender os céus. Diz no mesmo capítulo de Isaías 64, 6 e 7 diz: já ninguém há quem invoque o teu nome, quem te desperte, que te detenhas. Não tem ninguém nessa geração que está dizendo: Deus, vem, Senhor. Não tem ninguém. Isaías, ele ia para a casa dele, ele ajoelhava e falava assim: Senhor, se ninguém está clamando, eu estou clamando, vem, Senhor, vem, Jesus, vem, Senhor. Deus, se ninguém, Deus fende a terra, Deus fende a terra, Deus faz mover os montes, Deus treme, faça como no passado, Deus, como na igreja cresceu, no nascimento da igreja pentecostal, Deus, no nascimento da igreja primitiva, Deus, na época dos profetas, Deus traz de volta essa glória. Qual é a oração que você está fazendo? Qual é a oração que você está fazendo? Oh, Deus, nos ajude. Espírito Santo, nos ajude a voltar, Senhor. Deus, nós estamos no Natal, Senhor, e nós pecamos contra Ti.
Não falamos para os nossos filhos de você, Senhor. Não falamos do que o Senhor fez, da sua vinda. Nós não falamos. Não tem ninguém que invoque o teu nome. Ezequiel 22:30, eu busquei dentre eles um homem que estivesse tampando as brechas, tampando o muro, que estivesse entre a brecha entre eu e esse povo para a destruição, mas a ninguém achei. 700 anos depois, o próprio Deus veio encarnado, está sentado no poço de Jacó, no poço do engano, e veio uma mulher dizendo religiosa, samaritana, preconceituada, no meio dos preconceituados, ela é rejeitada no meio dos rejeitados, sobe e começa a falar assim: eu devo adorar Deus aqui ou ali, onde é que eu devo adorar? Para essas igrejas de hoje, a minha placa é tal, a minha placa é tal, a minha placa é tal, adora Deus aqui, Deus assim, não, sabe qual é o problema, minha filha? Meu pai ainda procura aqueles que não pensam em si mesmo, mas que buscam a face dele. Fique de pé comigo e ore comigo, irmãos. Nessa manhã, o Espírito de Deus também está procurando. Nessa manhã Deus está dizendo: tem alguém ali na prateleira? Aqueles poucos irmãos, eu sou um pregador, irmãos, não tem problema. Já há 17 anos eu prego só para poucas pessoas mesmo. Glória a Deus, poucas pessoas querem me ouvir. Mas eu louvo a Deus porque eu sou um pregador de poucas pessoas. 17 anos pregando para pouco público. Sim, eu sei, eu me revolto às vezes quando eu vejo pregadores pregando para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, 10 mil, 25 mil, zombando de Deus, dizendo para o povo: não precisa se arrepender não, Deus está com você. Deus não está com eles. Eu me revolto quando eu vejo isso. Mas ontem eu preguei aqui e disse assim: eu não sou vítima disso. E eu quero terminar essa pregação, realmente uma reflexão. Nós vamos falar de Natal. Mas eu queria que você orasse a Deus e pensasse na sua vida, pensasse no seu Natal. Pensa no seu Natal. Qual é o significado do Natal para você, igreja, ministério Casa de Arão? Qual é o significado do Natal? Deus ainda está procurando alguém aqui nessa sala. Deus está procurando alguém. Ele falou assim: não, peraí. Eu vim para cá essa madrugada e eu estava orando: Deus, eu não vou mais brincar às escondidas. Acabou essa brincadeira na minha vida. Não estou brincando mais de esconde-esconde. E a religião não vai me esconder mais do Senhor. Acabou. Deus me acha. Me acha. Acabou. Eu vou facilitar o jogo hoje, Deus. Não vou me esconder. Porque quando a gente brinca, a primeira brincadeira que a gente aprendeu é do esconde-esconde, das escondidas, né? A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 35, 36, 37, 8, 39, 10, 35, 10. Aí a gente sai, e tem sempre aquele que quer ser aquele que conta, e aí a gente facilita, a gente sai do esconderijo e fica lá. Eu sou essa pessoa nessa manhã. E eu espero que você também seja. Deixa Deus te achar nessa manhã. Vai lá, faz uma oração a Deus hoje. Fala para Deus: Deus, me acha no meio dos meus pecados, em nome de Jesus, me acha. Porque eu não vou para o inferno, eu não vou para o inferno, você não vai para o inferno, eu estou aqui porque eu não vou deixar você para o inferno. Eu vou usar tudo que Deus puder usar na minha vida. Eu vou usar até o último fôlego da minha vida para dizer: se arrependa, mas vai para o céu comigo. Eu vou dizer para você: olha, eu vou te amar, mas eu não vou concordar com os seus erros. Eu vou te exortar, eu vou ficar chateado, eu vou brigar com você, mas eu vou fazer isso porque te amo e vou dizer assim: não, eu te quero do lado de dentro do céu. Eu quero que você entenda que Jesus veio porque Ele veio para nos salvar. A manjedoura simboliza a coisa mais maravilhosa, é que Ele está aqui entre nós. Ele veio entre nós. Os anjos celebraram o Natal, os reis celebraram o Natal.
Os homens, os céus, a natureza toda celebra o Natal, mas não esse Natal que nós temos aí. A natureza, os anjos, o arcanjo, o querubins, os serafins, não celebram São Nicolau. Eles celebram o dia em que o Deus Todo-Poderoso veio para se importar com pessoas que não se importam com Ele. Feche os seus olhos nessa manhã. E comece a invocar o nome dEle. Em nome de Jesus, eu quero que repouse sobre você esse peso. Realmente eu quero que a palavra de Carlos Spurgeon esteja no nosso coração. Um pecador na mão de um Deus irado. Quero que você saia daqui dizendo: não, Deus, eu quero me consertar com o Senhor, porque o Senhor é bom demais para mim. O Senhor é bom demais para mim. Eu tenho condição de vir para a tua casa. Eu tenho carro, eu tenho blusa, eu tenho roupa, eu tenho metro, eu tenho carros, eu tenho autocarros, eu tenho pessoas que me dão carona. Eu tenho facilidade de te ouvir a tua palavra. Não, Senhor, não, o Senhor é bom demais para mim. Deus, eu quero sair dessa reunião dizendo: eu vou celebrar o Natal, mas eu vou celebrar o Natal de Jesus Cristo. Eu vou celebrar o nascimento de Cristo dentro do meu coração. Eu vou celebrar o dia em que Ele veio para me salvar. Eu não vou mais falar para minha filha, eu nunca mais vou colocar minha filha no colo do Pai Natal. Eu jamais vou fazer isso, sabe por quê? Eu vou dizer para minha filha: existe o Pai do céu, Ele está entre nós. O Natal é para Ele, o Natal é para Ele. A festa é dele. A festa é dele. A festa é tua, Senhor. A festa é tua, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar nessa festa. Lugar de primazia. Não, Senhor, eu não vou mais falar de outras pessoas, eu vou falar do Senhor. A festa é tua. O Natal te pertence. É seu. É para ti, Senhor. Antes de nós terminarmos, faz o seguinte: procure alguém e fala: me ajude a ser crente. Vai lá. Procure alguém enquanto o coral vai se preparar para cantar, vai. Procure alguém aí e fala assim: me ajuda a ser crente, olha por mim, porque eu quero ser mais crente nessa manhã. Vai, ora, eu vou te dar 1 minuto para você orar. 1 minuto, vai, 1 minuto. Procure alguém, tem gente sozinha aí, vai, não fique sozinho não, vai lá. Não fique sozinho, tem gente sozinha. Obreiros, você não olhe mais para a sua família, tem gente aqui sozinho, vai, procure alguém aí, ó. Obreiros, tem pessoas sozinhas, não deixe ela sozinha não. Vai orar por ela, só assim: não, vou orar por você. Jesus Cristo vai tomar a sua vida agora. Em nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu quero liberar, Senhor Deus, essa unção sobre essas famílias. Pai, nós fazemos um concerto com o Senhor nessa manhã. Deus, eu estou fazendo um concerto contigo nessa manhã. Eu como pessoa, como pastor, como profeta, como sacerdote, eu estou fazendo um concerto com o Senhor. Como ministério, nós estamos fazendo um concerto com o Senhor. Nós estamos fazendo um concerto contigo, Deus. E nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos tirar os nossos dízimos e ofertas. Quero agradecer a Deus pela fidelidade sua, dízimo e na oferta. E eu quero profetizar que nenhum demônio toca nas suas finanças. Você que é fiel a Deus, no ano 2013, você vai colher tudo que você já semeou nas finanças da igreja. Você vai colher, Deus vai te dar, irmãos. Obrigado por isso. Que Deus abençoe sua vida. Amém.